quero perguntar para os irmãos uma coisa. O que os irmãos acharam aí da última conversa dos amigos de Jó? Será que mudou o tom da conversa? O que os irmãos pensaram? Esses amigos são amigos mesmo? Estão certos? Estão errados? O que os amigos... Diga-nos, irmã Hilda, comece a seu comentário. O que a senhora achou dos amigos de Jó na última conversa? Samuel falou que parecia que Jó ia chorar, tadinho, estava com uma cara tão triste que parecia que em qualquer momento Jó ia chorar. Ele estava muito triste, Jó, sentadinho aqui. Só sendo acusado, uma carinha desolada. O que os irmãos têm a dizer para mim? Qual a impressão que ficou das coisas que os amigos de Jó falaram na última conversa? Não teve? Eu acho assim, que foram amigos que estavam ali mais para acusar do que para estarem dando consolo para eles, né? Eles ali não tiveram a sabedoria, acusaram Jó de ser pecador, acusaram que ele estava sendo, era até pelo jeito dele, que ele se achava melhor que qualquer um, né? Todos passavam por dificuldade, porque ele se sentia diferente, né? E aí eu vejo então que Jó estava com os amigos que não davam apoio, a esposa também não, né? Então ele se via ali sozinho. Mas mesmo assim, como a irmã Hilda já comentou anteriormente, em nenhum momento ele diante de Deus e pede misericórdia, né? Então as coisas foram se enrolando pelo jeito da atitude dele também, né? Foram amigos que ficaram, foram os únicos que ficaram, né? Isso a gente não pode tirar o mérito deles, eles ficaram até o final, né? Eles não saíram de perto. Porém, será que ajudaram? Alguém acha que eles foram amigos, as palavras dos amigos de Jó foram edificantes na vida dele? Um alerta foi, né? Eu acho que foi edificante na vida de Jó, né? Porque Jó mostrou para eles, através dos tempos, que o Jó não era aquilo que eles imaginavam, né? Eles conheciam o Jó desde antes. Eles sabiam que o Jó era uma pessoa bondosa e que fazia o bem, né? E ali, temporariamente, parece que eles se esqueceram disso, achando que Deus prevalecia no castigo ou na salvação, uma coisa assim, né? E eles achavam que Jó tinha ficado escondido, mas não era, na verdade não era. No fim, acho que eles cansaram de tanto dar palpite e deixaram acontecer. E daí Jó convenceram-se de que Jó realmente tinha razão. Rony? Então, nós percebemos que nesse terceiro encontro, ciclo de debates, eles agiram como juízes, né, finalizando todo um processo, né? E as acusações foram mais profundas ainda. Eles, na verdade, estavam dando o quê? O respaldo às acusações de Satanás a Deus, né? Estavam dando valor a isso. E Jó continuava sendo maltratado. Eles eram pessoas impiedosas, eles achavam que o seu ponto de vista era o correto. E é o que a gente precisa ter bastante cuidado no nosso ponto de vista, né? Às vezes a gente está piamente achando que o nosso ponto de vista é o correto e muitas vezes fora do padrão de Deus. Então, eles foram bons amigos, ficaram ali até o final, mas as palavras deles não ajudaram, né? Como o meu irmão está falando, o ponto de vista deles ali era limitado, né? Agora, será que eles fizeram por maldade ou será que era o que eles tinham para dizer? A limitação do conhecimento deles, né? Será que eles estavam falando aquilo porque eles realmente queriam só levar Jó mais para baixo? Ou será que eles estavam falando aquilo porque era aquilo só que eles tinham para falar? Eles não sabiam dizer mais nada. O que a gente imagina, eu particularmente imagino, que era o ponto de vista pessoal de cada um. Eles eram amigos, não eram inimigos. Eles estavam achando que estavam corretos do ponto de vista. E muitas vezes a gente se coloca nessa condição dentro de algumas situações em casa, na igreja mesmo, discordando de algum assunto que traz para a igreja e aquela pessoa que foi
Diga. Eu penso que ter amigo assim é melhor do que amigo. Né? Porque é uma coisa natural do ser humano e isso parte da nossa família, reparem nisso. Né? Sempre que nós estamos na pior, quem está melhor nunca quer que você volte ao seu melhor. Entendeu? Então eu acredito muito, né, que os amigos de Jó, né, na leitura bíblica dentro, eles foram instrumentos de Satanás para derrubar Jó. Entendeu? Através da boca. E pode reparar, as maiores batalhas que nós temos, às vezes a pessoa está do nosso lado falando, nos colocando para baixo, não nos motivando. É como eu vi uma vez um palestrante falando, se você montar uma padaria, pode ter certeza, os seus melhores amigos não vão comprar na sua padaria. Né? Então, eu chego à conclusão que era melhor jogar sozinho. Eu ia falar isso. Sozinho ali estava melhor, porque já bastava toda aquela enfermidade, né? Não consegui dormir à noite com aqueles sonhos. Aí ficaria acusando a pessoa, que aquilo que nós falamos, acho que foi no nosso estudo de Coríntios, né? Coisa triste a gente ser acusado de uma coisa que ele não fez, né? Isso me deixa extremamente nervosa. A pessoa está falando que a gente fez, a gente fala, eu não fiz, está ali naquela acusação, né? Que é o que está acontecendo com o Jó, dizendo que ele fez uma coisa que ele não fez, né? O melhor de tudo é ele ter ficado quieto e compadecido com ele, com o Jó, e ter apoiado ele. Era a melhor coisa que ele tinha. Então, enquanto ele estava no é melhor silêncio, que a boca fechada. Se tivesse fechado, então. enquanto ele estava sentado, no silêncio, estava perfeito. Não precisava disso. Começaram a abrir a boca e estragou. Estragou tudo, porque eles ficaram os primeiros 7 dias, né, em silêncio ali, se compadecendo da situação que eles viram, né? Só que depois, na hora que começaram a falar, foi um desastre. A boca dele estava melhor. Verdade. Então vamos ver então hoje o que é que esses amigos vão terminar falando aqui. Né? Hoje só vai falar ele faz humildade só. Os demais, Zofar desistiu. Zofar que começou, que era o mais enérgico, né? Ele ficou tão nervoso no domingo passado que ele falou, não quer mais nada, chega, né? Zofar começou desde o início mais rígido com Jó e ele, semana passada terminou, porque ele até disse que Jó não conhecia Deus, né? Ele foi muito forte nas palavras dele, ele desistiu da conversa no domingo passado, né? Então vamos acompanhar pelas nossas Bíblias, que nós vamos lendo esses textos aqui, porque eu quero que os irmãos aqui acompanhem bem o raciocínio pelos textos para chegarmos na aula final, né? Daqui mais 2 domingos. Meu coração até bate mais forte quando eu penso na aula final, não sei se eu vou ter coração. Acho tão lindo o desfecho. Só de pensar já... O coração bate assim, é lindo o final. Então, olha, vamos ver o que ele vai dizer para Jó aí no capítulo 22. Os irmãos vão acompanhar comigo aqui, ó, 22. Vou ler do 6 até o 10. Todo mundo consegue enxergar? Nós vamos acompanhando essa leitura aí. Olha só o que ele vai dizer. Penhoraste a teus irmãos sem causa alguma, e aos nus despojastes dos vestidos. Não deste água a beber ao cansado, e ao faminto retiveste o pão, mas para o violento era a terra, e o homem tido em respeito habitava nela. As viúvas despedistes vazias, e os braços dos órfãos foram quebrantados. Por isso é que estás cercado de laços, e te perturbou um pavor repentino. Agora ele falou o que ele queria falar mesmo. O seu pecado é esse, olha, você penhorou os seus irmãos, você tirou a roupa de quem já não tinha, você não cedeu, você não deu água para quem precisava, estava com sede, né? Você não deu comida, você cedeu terra para aqueles que eram maus, né? Você não ajudou os órfãos, você viu a viúva necessitada e você mandou que ela fosse embora assim mesmo, não ajudou. Agora, irmãos, baseado no que ele faz, está falando isso?
como o irmão Malvino falou, ele conhecia Jó. Por que ele está fazendo essas acusações, né? Ele está simplesmente supondo isso, né? Ele está falando isso só porque ele acreditava que se Jó estava passando por uma necessidade muito grande, era consequência de um pecado. Esse pecado, até agora, ninguém falou qual era, mas ele resolveu supor que o pecado era esse, né? Que ele foi mau e impiedoso com o seu próximo. Então ele faz essas acusações todas, mas não tem nenhum indício disso, né? E são acusações duras e pesadas, e né, que ele nem deveria fazer, porque ele conhecia Jó. Nós já vimos que Jó era um homem bom, ele dava bom testemunho, e nós vamos chegar aqui no capítulo 29, nós vamos ver que Jó não fazia nada disso, né? Mas ele resolveu colocar as coisas nesse ponto, né? Então ele foi, além de imprudente, né? Como o irmão Rony foi impiedoso, ele mentiu aqui, ele colocou coisas que não tinha nenhum fundamento para ele falar, né? E Jó vai responder, então, no verso 23, no capítulo 23, nós vamos ver aqui a partir do 3, o que Jó vai responder. Primeiro, Jó vai ficar um pouco, ele vai assim, dar uma levantada no ânimo dele, essa acusação tão forte, e ele vai dizer palavras bem ousadas. Ele vai dizer: se eu soubesse que o poderia achar, ele está falando de Deus, se eu soubesse que o poderia achar, se ele soubesse que poderia achar Deus, então eu me chegaria ao seu tribunal. Ele se chegaria ao tribunal de Deus. Olha a ousadia dele. Ele se chegaria, e olha o que ele diria: com boa ordem exporia ante a ele a minha causa. Ele iria colocar diante de Deus a causa dele, e a minha boca se encheria de argumentos. Olha, ele estava bem audacioso, né? Ele ia se chegar diante de Deus e ele tinha muitos argumentos para falar com Deus, e saberia as palavras com que ele me entenderia, e entenderia o que ele me dissesse. Então ele pensa que ele vai chegar lá diante de Deus, ele vai pôr os argumentos dele, ele diz que Deus vai entender os argumentos dele, que ele também vai entender o que Deus vai dizer para ele. Porventura, segundo a grandeza do seu poder, contenderia comigo? Ele ainda vai estar perguntando: será que Deus mesmo, né, na sua grandeza, vai discutir comigo? Ele tem, olha que ousadia, ele vai dizer: não, que Deus não vai discutir com ele, não, que antes Deus vai cuidar dele. Quer dizer, ele tem certeza que se ele chegar diante de Deus e colocar os argumentos dele, Deus não vai assim, retrucar com ele, Deus vai entender ele e vai cuidar dele. E ele diz no verso 11 e 12, sabe por que ele está dizendo isso? Que Deus vai cuidar dele? Porque no verso 11: nas suas pisadas os meus pés se firmaram, guardei o seu caminho e não me desviei dele. No 12: do preceito dos seus lábios nunca me apartei, e as palavras da sua boca prezei mais do que o meu alimento. Então ele tem essa certeza de que se ele chegasse diante de Deus, ele teria como argumentar com Deus, e Deus aceitaria os seus argumentos, de que ele não necessitaria estar passando por tudo aquilo, porque ele não tinha cometido um pecado à altura daquele sofrimento, e que antes Deus cuidaria dele. Por que Deus cuidaria dele? Porque ele sempre guardou os pés dele no caminho do Senhor, ele não se desviou desse caminho, ele guardou os lábios dele sempre nas palavras de Deus, e ele prezou muito mais pela palavra do Senhor do que pelo alimento que ele necessitava para o corpo. Então por isso ele tem essa certeza que Deus, nesse encontro com Deus, Deus vai socorrer ele. Então aqui ele está sendo bem ousado na resposta que ele dá para Elifaz, né? E no capítulo 24, estamos aqui, ó, no capítulo 24, 2 e 3, Jó vai começar então a dizer o seguinte: nós percebemos aqui já desde as outras aulas que Jó começa a fazer aqui nós vamos ver muito mais, ele começa a fazer, a filosofar, a pensar, a refletir sobre a condição do ser humano, né? E aqui no capítulo 24, quem não fez a leitura durante a semana, chega em casa, leia com calma, porque ele vai falar sobre uma coisa que nós vemos nos jornais todos os dias nesse capítulo 24,
que há os homens maus fazendo cada vez mais maldades e saindo impunes. Olha só no verso 2. Até os limites roubam os rebanhos e os apacentam. Pessoas roubando do próximo, fazendo uso do que é do outro, trabalhando em cima daquilo que mais a gente vê na política, né? Os patrões explorando os empregados, levam o jumento do órfão, no versículo 3, e tomam em penhor o boi da viúva. A exploração, né, do necessitado. Eu estava estudando esse... Não vou falar de política. Mas aí depois eu fui escutar um político falar sobre os aumentos, eu pensei justamente nisso, né, os aumentos aí que ele der. Eu estava pensando, é exatamente isso, leva o jumento do órfão, tira do que a pessoa já não tem, é o órfão, né? E ainda penhora a única coisa que a viúva tem para sobreviver, né? Mas é o que a gente vê na nossa televisão. E se vocês lerem o capítulo 24, vocês vão ler quantas maldades as pessoas ruins fazem e passam impune, irmãos. E Jó vai fazer essa reflexão aqui no capítulo 24, e ele vai dizer aqui, ó, no verso 23, no 24, verso 23, se Deus lhes dá descanso, estribam-se nisso, que descansam nisso. Seus olhos, porém, estão nos caminhos dele. Quer dizer, Deus está olhando para essas pessoas, né? Deus está observando o que eles estão fazendo. Por um pouco se alçam e logo desaparecem. São abatidos, encerrados, como todos os outros, e cortados com as pontas das espigas. Quer dizer, no final de tudo, todos vão morrer da mesma forma, justos e ímpios. É o que ele já vem falando, e aqui ele vai fazer uma reflexão mais apurada. Justos passam por dificuldades, ímpios fazem suas maldades, às vezes têm uma vida tranquila, mas no final todos vão morrer. E aí voltamos naquela questão que nós debatemos bem aqui, né? Na época eles acreditavam que todos morriam, além de ter o corpo físico, todos vão para a sepultura, e daí todos iam para o mesmo local que era o Seol, todos iam ficar lá aguardando o juízo. Então o que Jó fala aqui? Todos vão ter o mesmo final. Ele vai dizer, e no verso 25 ele vai dizer assim: se agora não é assim, quem me desmentirá e desfará as minhas razões? É ou não é verdade isso? Nós aqui podemos dizer que é verdade, né? Quantas vezes pessoas maldosas têm vidas muito melhor do que de muitos servos de Deus. Na parábola do rico e do Lázaro, que nós estudamos na aula retrasada, nós vimos isso, né? O pobre era temente a Deus e o rico não era. E o pobre morreu pobre, o rico morreu rico, né? Mas quando chegou lá no céu, então aí teve a divisão do que foi para o inferno, do que foi para o céu e tudo. Mas nós vemos que isso é uma realidade. E Jó coloca essa reflexão aqui. Se os irmãos quiserem falar, só levantar a mão. Tá? Estou dando uma corridinha aqui. Bildade vai dizer aqui a sua última palavra. A Bildade também está cansado aqui, não quer falar mais. Já cansou, ele vai dizer as suas últimas palavras. O pastor lê para nós o versículo 25, o capítulo. É pequenininho, né? Então Bildade de Suá respondeu: o domínio e o temor pertencem a Deus, ele põe ordem nas alturas que a ele pertencem. Seria possível contar os seus exércitos? E a sua luz sobre quem não se levanta? Como pode então o homem ser justo diante de Deus? Como pode ser puro quem nasce de mulher? Se nem a lua é brilhante e nem as estrelas são puras aos olhos dele, muito menos será o homem que não passa de larva, o filho do homem que não passa de verme. Bildade não tem mais muita coisa para dizer, né? Ele simplesmente vai falar aqui que agora Deus realmente tem todo o domínio, todo o poder. O ser humano não passa ele coloca aqui de um verme, né? De um bicho, né? De alguma coisa que não tem valor algum. Então ele encerra as palavras aqui em poucas coisas, ele não tem mais muita coisa para acusar Jó, e ele termina dizendo isso, né? Até as estrelas ele diz que não são puras, né? Aos olhos de Deus, então o homem não é nada. E ele encerra, ele não vai falar mais nenhum deles, né? Agora vai dizer mais. Então Jó vai dizer agora, no versículo 26, no capítulo 26,
a resposta para a humildade, né? E Jó está bastante, hoje ele está bastante ousado, mesmo nas doenças dele aí, hoje ele está bem com a língua afiada. Ele vai falar aí, olha, no capítulo 26, nós estamos aqui, no capítulo 26, de 2 até 4. Quer ver o que ele vai dizer? Ele está usando de ironia aqui, né? Na resposta, ele vai ser irônico, ele está zombando de Bildade. Ele diz assim: como ajudaste aquele que não tinha força e sustentaste o braço do que não tinha vigor? Ele não fez isso. Como aconselhaste aquele que não tinha sabedoria e plenamente lhe fizeste saber a causa, assim como era? Para quem proferiste palavras? E de quem é o Espírito que saiu de ti? Então ele está simplesmente zombando, né? Que ele tinha dado força, que ele tinha sustentado, que ele tinha levantado o ânimo de Jó, que ele tinha respondido às questões de Jó, que ele tinha consolado Jó. Jó está usando aqui de ironia com ele, porque ele não fez nada disso, né? Ele não ajudou Jó em nada, né? Nas palavras dele. E Jó vai continuar esse capítulo, então, fazendo engrandecimento do nome do Senhor, né? E no capítulo 27, mais uma vez Jó vai reafirmar sua integridade. Nós vamos para o capítulo 27 aqui, ó, do 4 até o 6. Ele vai dizer aqui: não falarão os meus lábios iniquidade, nem a minha língua pronunciará engano. Longe de mim que eu vos justifique, até que eu expire, nunca apartarei de mim a minha sinceridade. Ele é bem enfático em dizer que ele está sendo sincero nas suas palavras, né? De que não havia cometido pecado algum. A minha justiça me apegarei e não alargarei, não me remorderá o meu coração em toda a minha vida. Ele tem certeza, né, da integridade, da sinceridade do coração dele diante de Deus. E ele não vai abrir mão, né, de dizer, de concordar com os amigos que ele está errado, sendo que ele não está. Né? Ele não vai se declarar culpado de uma culpa que ele não tem. Né? Então é o que ele vai dizer aqui no capítulo 27. Nós temos que guardar bem isso, essa teimosia de Jó, né? Ele não vai de maneira nenhuma reconhecer um erro que ele não cometeu. Né? E daqui agora para frente, irmãos, ele vai fazer uma reflexão sobre a vida muito bonita. Eu recomendo aos irmãos que não leram, que façam essa leitura, porque nós vamos ver que, além do propósito final do sofrimento de Jó, a gente vai ver o quanto ele cresceu, amadureceu e aprendeu como ser humano. Porque aqui ele vai começar a levantar grandes questões que na época não se falavam, né? Uma teologia que na época não se conhecia. E dentro daquele sofrimento, nas reflexões dele, ele começou a analisar a vida e perceber coisas diferentes. Ele amadureceu, ele aprendeu. Né? E o sofrimento, ele leva a gente a isso, a muito conhecimento. É muito bom que todos nós estejamos atentos a isso. Quando estamos sofrendo, estamos crescendo, aprendendo. Né? É muito bom que estejamos atentos a isso. E aqui, a partir do capítulo 28, então Jó vai começar a fazer bastante reflexões, vou só pontuar, depois os irmãos afundam em casa, façam essa leitura bem cuidadosa. No capítulo 28, de 1 a 4, veja só o que ele vai dizer. Ele está falando sobre o ser humano. Na verdade, há veios donde se extrai a prata, e para o ouro, lugar em que o derrete. O ferro tira-se da terra, e da pedra se funde o metal. Ele pôs fim às trevas, e toda a extremidade ele esquadrinha, as pedras da escuridão e da sombra da morte. Transborda o ribeiro até o que junto dele habita, de maneira que se não pode passar a pé, então intervém o homem e as águas se vão. Ele vai falando aqui de toda a sabedoria que o ser humano conseguiu adquirir, né? Consegue extrair prata, consegue refinar o ouro, consegue achar o ferro, fundir o metal, né? O ser humano já tinha evoluído bastante coisas
né, aprendido muita coisa com relação ao manejo da natureza, das ciências, né? Mesmo sendo Jó de um tempo muito antigo, ele já tinha muitos conhecimentos. E Jó vai fazer essa reflexão, quantas coisas o homem já conseguiu aprender, né, até aqui. Mas ele vai dizer então no verso 12: mas onde se achará a sabedoria e onde está o lugar da inteligência? O homem não lhe conhece o valor, não se acha na terra dos viventes. Quer dizer, o conhecimento das ciências e das coisas da natureza, essas coisas o homem aprendeu bastante, mas realmente a sabedoria, aquela vinda de Deus, né? Essa o homem não sabe onde achar, ele não sabe onde encontrar isso na terra dos viventes. E no versículo 20, Jó vai fazer um questionamento, vejam que ele está fazendo uma reflexão, né, da vida. De onde, pois, vem a sabedoria e onde está o lugar da inteligência? Né? Porque justamente tudo isso, os amigos dele não tiveram sabedoria e inteligência para ajudar ele. Nem ele também estava sabendo entender o que estava acontecendo com ele. Então ele vai fazer uma reflexão sobre a realidade do sofrimento humano. E ele está vendo que os homens têm conhecimento de muitas coisas, mas não têm um conhecimento avançado, um conhecimento melhor da sabedoria das coisas de Deus. E nem sabem aonde achar isso. Mas no versículo 28 ele vai dizer: mas disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Essa é a conclusão que ele tira, né? Que é daí que vem a sabedoria. Né? Então ele vai continuar fazendo essa reflexão sobre a vida no verso do capítulo 29, e ele vai agora passar por um momento de nostalgia, ele vai relembrar do passado, ele vai pensar no tempo que passou, tudo que ele viveu antes dessa enfermidade. Nós estamos aqui, olha, chegando aqui no final, no capítulo 29, vamos ler do 2 ao 5, depois do 12 ao 17, capítulo 29. Aqui ele vai fazer aqui é bom que os irmãos leiam bem esse capítulo 29 também, porque aqui ele vai detalhar como era a vida dele antes da enfermidade. Porque nós temos lá o testemunho que Deus deu dele, que ele era um homem temente, fiel a Deus e tudo, né? Mas aqui no capítulo 29 ele vai dizer realmente como ele vivia antes de ter passado por essa provação. Então ele vai dizer de 2 a 5 assim: ah, quem me dera ser como eu era, quem me dera ser como eu fui nos meses passados. Então aqui nós sabemos que ele passou por isso por alguns meses, né? Dá uma informação aqui interessante. Nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava. Aqui também uma coisa interessante, ele tem uma ideia errada aí, de que Deus estava guardando ele só quando ele estava bem, que agora que ele está passando por dificuldade, né, que ele fala, Deus me guardava. Mas por outro lado também, ele de vez em quando ele se contradiz, porque nós vimos na aula passada o que ele disse: eu sei que o meu Redentor vive, né? Ele tinha a confiança dele em Deus, mas ele acreditava que estava sendo guardado por Deus só antes, agora na dificuldade não, né? Mas nós já temos esse entendimento que Deus nos guarda a todo momento. Porque nós vamos ver aqui para frente que aquilo que Jó pediu várias vezes, que ele queria o mediador dele, ele queria Jesus Cristo, que nós temos hoje. Então isso ele desejava e ele não tinha. Ele também não tinha esse conhecimento de que Deus cuidava dele mesmo nas dificuldades. E nós temos, porque o nosso Jesus falou que estaria conosco até o fim dos séculos, né? Mas Jó não tinha esse entendimento. Então é interessante os irmãos ver como que a pessoa sem entendimento das coisas de Deus sofre mais. Sofre mais, porque ele acha que Deus não está guardando ele, né? E Deus falou para Satanás, né? Que podia tocar em tudo, mesmo na vida dele. Deus estava nesse momento dando ordem a Satanás. A gente viu que Satanás prestava conta para ele. E aí ele falou que você pode tocar em tudo, mesmo na vida dele. Deus estava ali, então, guardando, e Deus estava no comando. Deus estava no comando de tudo, né? Deus sabia até onde poderia ir com ele. É que a palavra fala que a gente tem o nosso limite e Deus não ultrapassa esse limite. Mas eu não tenho esse entendimento que nós aqui hoje já temos. Isso é uma coisa maravilhosa que nós temos que pensar, o quanto nós temos, né?
muito mais para superar as nossas dificuldades do que Jó tinha, né? Então ele é um exemplo, porque assim, ele superou não tendo nem a metade do que nós hoje temos, né? E aí também uma coisa pra gente, que eu sempre falo, quanto mais nós conhecemos o Senhor, nosso Deus, quanto mais nós entendemos quem é Deus, quanto mais nós sabemos como Ele age, quanto mais nós entendemos como que Ele comanda o universo, quanto mais nós entendemos como Ele comanda a história, quanto mais nós entendemos como Ele comanda a política, como é que a gente vai poder cada vez mais descansar nos braços do Senhor. Cada vez mais. Eu costumava ficar um pouco assim, preocupada mais com coisas relacionadas à política, ao andamento do país, do mundo. Aí eu fiz um estudo muito assim, detalhado do livro de Isaías. A partir desse dia eu falei, nunca mais eu quero me preocupar com isso. Mal e mal eu vou ficar informada, mas eu não vou me preocupar mais. Depois que eu estudei Isaías, eu vi a mão de Deus trabalhando assim muito nessa área da história, da política, cuidando de cada detalhe. Então esse conhecimento que a gente adquire faz a gente deixar, né, de se preocupar com certas coisas. Mas isso vai de nós crescermos no aprendizado do Senhor, né? Mas vamos continuar aqui. Então ele está dizendo isso, né? Quem me dera se eu tivesse como eu estava nos meses passados. No verso 3. Quando fazia resplandecer a sua candeia sobre a minha cabeça, e eu com a sua luz caminhava pelas trevas. O Senhor Jesus aqui em nós, irmãos. Candeia, hoje o nosso Jesus está sobre a nossa cabeça. Olha que coisa linda. Como era nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda. Quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo. Olha como ele não tem entendimento, né? Quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus meninos em redor de mim. Aqui dá até um nó na garganta, né? Pra gente que é pai e mãe, de pensar nos 10 filhos, né? Tristeza, que faleceram de uma vez só. Então ele faz aqui essa reflexão de como que era a vida dele antes dessa enfermidade. E a gente percebe a falta de entendimento que ele tinha ali. E os versos 12 até o 17... é interessante que ele vai aqui mostrar que o que ele falou aqui, ó, logo no começo, é mentira. Porque ele vai dizer assim, verso 12, porque eu livrava o miserável, olha só, eu livrava o miserável que clamava, como também o órfão que não tinha quem o socorresse. Olha aí como era mentira que ele, né, quebrava o braço do órfão. A bênção que ia perecendo vinha sobre mim, e eu fazia que rejubilasse o coração da viúva. Olha, ele falou que ele despedia a viúva vazia. Não é verdade. Cobria-me de justiça, e ela me servia de vestido, como manto e diadema era o meu juízo. Não é verdade que ele entregava a terra para os homens violentos, né? Ele era um homem justo. Eu era o olho do cego e os pés do coxo. Dos necessitados era pai, e as causas de que eu não tinha conhecimento inquiria com diligência. Ele não despedia ninguém com sede nem com fome, isso não era verdade. E quebrava os queixais dos perversos, e dos seus dentes tirava a presa, e dizia, olha o que ele dizia, esse aqui é o verso 18, no meu caminho, no meu ninho expirarei, e multiplicarei os meus dias como areia. Ele fazia todas essas coisas boas, e assim como os amigos dele, ele pensava, eu não vou sofrer, eu vou ter muitos dias de vida, e no meu ninho, na minha casa, eu vou expirar e vou morrer. Eu vou viver muitos anos, e aqui na minha casa, na tranquilidade do meu lar, eu vou morrer. Porque ele também pensava como os amigos pensavam. Já que eu faço tantas coisas boas, eu vivo na presença de Deus, eu faço as coisas que Deus manda, então eu vou terminar a minha vida de maneira tranquila e sossegada. Na minha casa eu vou morrer. Né? Ele está fazendo essa reflexão do passado dele. E no capítulo 30, os irmãos depois leiam, porque ele vai descrever o estado atual dele, mas eu vou só falar a primeira frase. Ele vai dizer assim, mas agora se riem de mim. Ele que era um homem tão prestigiado, que
fazia tanto bem para os outros, agora as pessoas estão rindo dele. E ele vai falar aqui no capítulo 30 todinho sobre a situação em que ele está, como ele se encontra atualmente, né? Então ele vai agora fazer essa análise da situação dele atual. É uma coisa muito boa de nós fazermos, né? Essas autoanálises, nós e Deus, né? É sempre muito bom nós sentarmos diante de Deus e repensarmos, né, a nossa vida. E nós vamos encerrar aqui no capítulo 31, aonde ele vai dizer, ele vai fazer um exame geral da vida dele, do passado inteiro dele, desde a mocidade dele. Então ele vai repassar na mente dele como se fosse um filme, né? Eu vou, agora os irmãos vão só escutar minha leitura, porque eu vou só lendo aqui algumas frases, tá? Do capítulo 31. Mas os irmãos vão imaginando que Jó está fazendo aqui ele está passando um filme na cabeça dele, desde que ele era moço até agora, para ver se ele conseguia entender alguma coisa do porquê que ele estava passando por aquilo, para ver se ele realmente necessitava pedir perdão a Deus de alguma coisa. Ele está fazendo um exame dele, de toda a vida dele. Então, a partir do versículo 4, ele vai dizer assim, ele está perguntando para Deus: ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se eu andei com vaidade, se meu pé se apressou para o engano, ele está se questionando se ele fez isso. Se os meus passos, no verso 7, se desviaram do caminho, e se o meu coração segue os meus olhos, e as minhas mãos se apegou a alguma coisa, né? Se ele roubou. No verso 9 ele vai dizer: se o meu coração se deixou seduzir por alguma mulher. No verso 13, se desprezei o direito do meu servo. 16, se retive o que os pobres desejavam, ou se eu fiz desfalecer os olhos da viúva. Ele está se questionando: ou só eu comi o meu bocado e o órfão não comeu o dele? Se ele comeu e deixou alguém passando fome. No 19, se alguém vi perecer por falta de vestimenta e ao necessitado por não ter coberta, será que ele fez isso? Ele está se perguntando. No verso 21, se eu levantei a minha mão contra o órfão, porque na porta havia a minha ajuda. No verso 24, se no ouro eu pus a minha esperança, ele confiou nos bens que ele tinha, né, mais do que em Deus. Se me alegrei de que era muita a minha fazenda, né, se ele se gabava de ter muitos bens. O verso 26, se olhei para o sol quando resplandecia, se havia alguma idolatria no coração dele. 27, se o meu coração se deixou enganar em oculto e a minha boca beijou a minha mão, se ele se deixou enganar por alguma coisa. No verso 29, ele faz uma reflexão muito interessante. Se me alegrei da desgraça do que me tem ódio, se ele ficou feliz em ver alguém que odiava ele, né, passando por dificuldade. Então, aqui ele faz muito mais reflexões. Eu destaquei algumas coisas. Ele está fazendo uma análise da vida dele toda. E ao fazer toda essa análise, ele vê que realmente ele não fez nada dessas coisas, né? E no verso 35, ele vai colocar aqui o que ele mais deseja. Ai, mas isso aqui me dá uma grande emoção. Porque a primeira coisa que ele vai desejar aqui é o que eu já sempre estou ressaltando para os irmãos. Ele vai desejar a figura do Senhor Jesus. Porque ele vai dizer no verso 35, a quem me dera um que me ouvisse. Ele quer alguém que escute. Nós temos, né, irmãos? Nós temos livre acesso ao nosso Deus, através do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e nós temos quem nos ouça. Então, a primeira coisa que ele deseja, quem me dera um que me ouvisse. Depois ele vai pedir, eis que o meu intento é que o Todo-Poderoso me responda. Depois ele quer que Deus explique para ele porque ele está passando por isso. E que meu adversário escreva um livro.
E no verso 40, então ele vai dizer assim para encerrar: acabaram-se as palavras de Jó, né? Ele não vai falar mais. Então ele faz toda essa reflexão da vida do ser humano no geral, faz a reflexão da vida dele, se autoexamina, né? Passado, presente, ele expõe diante de Deus aquilo que ele deseja, que é a figura do Senhor Jesus, quer entender porque ele está passando por isso, e aí ele não tem mais nada para falar. Acabaram essas palavras de Jó. Alguém tem alguma colocação? Fale. Vamos ler o texto do capítulo 30, versículo 1. Mas agora eles zombam de mim. Esse ato de zombar é o mesmo de insultar. Essa ação é insultar. E naquele período, na época de Jó, existia uma punição muito severa quando uma pessoa insultava o outro. A gente lembra da história de Samuel, no livro de Samuel, entre Davi e Nabal. Davi foi insultado por Nabal e ele então foi lá para destruir tudo. E Nabal era um rico, tinha 3.000 bois, não sei quantas ovelhas e cabritos e famílias grandes, né? E Nabal foi ajudado no passado, agora Davi dependia de Nabal para uma situação. Aí Davi pegou 400 homens e foi lá para destruir Nabal. Aí Abigail voltou para pedir perdão para Davi, porque o marido agiu de uma forma errada. Depois Nabal acabou morrendo 10 dias depois de um infarto, alguma coisa parecida. Mas eles dizem que foi Deus que tirou a vida dele por ele ter insultado Davi, um homem escolhido por Deus. Então hoje nós vivemos um período diferente. A pessoa, se a gente fosse morto por insultar alguém, mesmo dentro da nossa comunidade, na igreja, a gente magoou alguém sem perceber, ou até querendo, mas depois se arrepende, a gente pagaria com a vida. Naquela época era assim. Então Jó estava dentro desse contexto. É um contexto muito complicado. Eu louvo a Deus por viver nessa época e não naquela. Eu vivi naquela. Então é isso que eu quero passar para os irmãos, né? Quantas coisas ele necessitava, né? E diminuiria todo esse sofrimento que nós hoje temos, né? E temos que louvar muito a Deus e tomar isso como o grande aprendizado nosso, né? De coisas que ele não tinha e hoje nós temos, que nos ajuda, não nos faz passar por tudo isso, né? Basta que a gente olhe por cima e sempre, como o Paulo falou, para Cristo, né? Sempre para a cruz, não para aqui para baixo, porque se a gente olhar para os lados, de vez em quando dá um desânimo que dá vontade de jogar tudo para o alto, né? Então, se a gente olhar para os lados, nós tem que rapidinho olhar de volta para a cruz e seguir em frente. Amém? Mais alguém quer falar? Não? Então, domingo que vem nós vamos ver o que o novo amigo vai chegar em Eliú, né? O novo amigo. E depois encerramos Jó e vamos para o Sermão do Monte. Vamos falar só sobre felicidade, né? Como ser feliz. Agora vamos mudar de sofrimento para felicidade. Glórias a Deus, né? O pastor quer